Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Quero trazer mais uma mensagem ao seu coração para a edificação da sua vida. Quero falar sobre especulações. Para falar sobre especulações, gostaria de trazer uma história ilustrativa para você. Em um acidente envolvendo 4 veículos, a cena era dantesca. Os veículos envolvidos no acidente eram um ônibus, 2 carros e uma moto. A confusão era tamanha a ponto de haver discussão sobre quem estava certo ou quem estava errado. Eram 7 pessoas feridas. Em meio a veículos quebrados, pessoas machucadas, uma testemunha ocular interrogou: quantos veículos foram envolvidos no acidente e quantas vítimas são? Apareceram 4 pessoas com 4 especulações distintas. Eram 4 veículos, disse o primeiro, 2 motos, 2 ônibus e 1 carro, sendo 6 pessoas feridas. De repente, disse um no meio da multidão: não, eram 3 carros e 1 moto e 4 pessoas feridas. De maneira nenhuma, disse o terceiro. São 2 ônibus, 2 motos e 8 pessoas feridas. Negativo, afirmou a quarta. Foram 5 veículos envolvidos. 3 carros, 1 ônibus e 1 moto e 10 pessoas feridas. As especulações e as incertezas eram tamanhas. De repente, no meio da multidão, apareceu um senhor, aparentemente de 40 anos, muito gentil e com muita convicção. A verdade é que são 4 veículos envolvidos nesse acidente, sendo 1 ônibus, 2 carros e 1 moto e 7 pessoas feridas. Exatamente, disse a testemunha ocular, elogiando o Senhor e presenteando-o. Veja só, o que eu quero dizer com essa ilustração? Que existem muitas especulações a respeito de muitas coisas e de muitos assuntos, e que deixam muitas pessoas em dúvidas, deixam muitas pessoas sem saber o que fazer, com tantas especulações e com tantas informações. E na Bíblia Sagrada, será que tivemos situações especulativas? Lendo a Bíblia Sagrada, Deus iluminou o meu entendimento para eu fazer uma meditação com você em um texto que está na Bíblia Sagrada, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo de número 13. A epígrafe do texto diz: a confissão de Pedro. Jesus interrogou seus discípulos, perguntando para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem os homens estão dizendo ser eu? O que eles pensam a respeito de mim? A multidão estava dividida e especulando também a respeito de Jesus. Uns diziam: ele é o João Batista. Outros diziam: é Elias. Outros diziam: Jeremias. E outros diziam: deve ser alguns dos profetas. Fora deste texto, nós encontramos, por exemplo, o rei Herodes, que dizia ser Jesus a ressurreição ou a reencarnação de João Batista.
Outros diziam que ele era o carpinteiro, filho de José. Então, as especulações a respeito de Jesus eram tamanhas, eram grandes, dividiam as multidões. E de repente, Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem ser eu? De repente, Pedro, do meio das especulações, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo, da mesma essência. Pedro estava dizendo. Jesus respondeu para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás nos céus. E disse para Pedro: Pedro, a partir de agora tu és abençoado, tu és privilegiado, porque eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha que interessante. Existiu uma pessoa, assim como na ilustração que eu trouxe para vocês, uma pessoa que tinha convicção, que tinha certeza do acontecimento, do acontecido, sem especular, sem trazer confusão, sem trazer dúvidas e contendas entre as pessoas. Então Pedro, ele é o ponto de equilíbrio entre a especulação e entre a certeza. Na ilustração que eu disse, aquele senhor, ele era o ponto de equilíbrio entre a especulação e a certeza. Nós estamos precisando de pessoas que deixem as especulações de lado. Nós vivemos em um tempo tão difícil, em um tempo de tantas dificuldades, de tantas incertezas, e nós não podemos, de forma alguma, ficar especulando entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Nós temos que ter convicção das coisas, certeza. Então que você possa abandonar as especulações e as incertezas e ter convicção de quem de fato Jesus é, de quem de fato Jesus significa para você. Então, se Jesus hoje nos perguntar quem Ele é, o que nós vamos responder? Será que nós vamos ficar especulando ou nós vamos ter convicção e certeza de quem de fato Jesus é e o que Jesus significa para mim e para você? Então Jesus, Ele quer saber de mim e de você quem Ele é e o que Ele significa para mim e para você. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê vitória. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o seu like e participar desse grupo. Tá ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.